Bom dia, pessoal. Como estão as coisas? Tudo tranquilo? Bom, primeira coisa, eu queria dizer para vocês que estou sentindo muita falta de vocês, não somente porque mudou uma rotina, mas a gente sempre viveu num clima muito amistoso, num clima de amizade muito bacana, com muito respeito. Temos os nossos momentos de aprendizado, mas nós temos também os nossos momentos de alegria. E assim, é uma rotina que muda e que a gente sente muito a falta de vocês. Mas logo, logo tudo isso vai passar, nós vamos voltar a viver o que era antes, vamos voltar a ter as nossas aulas como tinha antes ou até melhor. E tudo isso que nós estamos passando, eu sei que Deus tem um propósito nisso tudo. E é justamente mesmo falando de Deus, da importância do nosso Senhor, que eu queria começar as nossas aulas virtuais. Como nós sempre fazemos no início das nossas aulas, a gente sempre começa com uma oração. Todas as aulas minhas no primeiro horário e dos meus colegas, a gente sempre tem esse hábito de orar. E não queria que fosse diferente aqui com vocês. Então, quero pedir licença aos seus pais, seus avós, seus irmãos, seus tios, os responsáveis, para estar entrando dentro da casa de vocês. Para mim é uma honra, é um respeito muito grande que eu sinto nesse momento por parte da família de vocês. Fico muito feliz de estar dentro da casa de vocês agora e compartilhando também com a família de vocês do conhecimento que a gente já vem compartilhando em sala de aula. Creio que vai ser um momento de enriquecimento do nosso saber. Mas antes de iniciarmos qualquer coisa, eu queria fazer uma oração pela sua casa, uma oração pela sua vida, uma oração pela saúde de todos que estão com você nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, que neste momento, Senhor, este momento de imensa tensão que o mundo está vivendo, Senhor, esse momento, Pai, onde as pessoas estão com medo de se cumprimentar, com medo de se relacionar, com medo, Pai, de se contactar. Ó Deus, que nada disso venha colocar, Pai, temor na nossa relação com o Senhor. Nós sabemos, Pai, que hoje existe um inimigo viral, que é invisível, Pai, que pode estar no lugar que a gente menos imagina. Mas, Pai, nós cremos, Pai, e nós temos a certeza que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente e o Senhor é onipotente. Nós cremos na força, na Tua proteção, no Teu amor, no Teu zelo, na Tua misericórdia conosco, Pai. Ó Pai, neste momento eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe esse lar, que não seja somente uma aula, Pai, mas que eu seja a boca do Senhor nessa casa, para abençoar cada integrante dessa casa, dessa família, Deus. Que essa família seja abençoada, seja protegida de todo mal, seja protegida, Pai, de qualquer mal físico ou espiritual. Que a Tua bênção, Pai, a Tua proteção, os Teus anjos estejam guardando esse lar e a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, antes de entrarmos no conteúdo, eu queria deixar dois recados aqui importantes para vocês. O primeiro é que os exercícios estarão disponíveis na secretaria da escola toda sexta-feira, no período da manhã. Então, vocês podem pegar os exercícios de todas as disciplinas na secretaria da escola toda sexta-feira, no período da manhã. Dia 3 agora é feriado em Contagem, mas a secretaria vai funcionar normalmente. Agora, semana que vem, como se trata de uma sexta-feira da Paixão, nós ainda não temos o posicionamento da escola. Assim que tivermos, estaremos disponibilizando no nosso canal do YouTube.
Outro é relacionado à publicação das videoaulas. Elas serão publicadas de segunda a quarta-feira. Então, toda segunda vocês já podem estar conferindo. Até quarta-feira todos os conteúdos estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, Instituto Educacional Ebenezer. Tranquilo? Então agora vamos entrar no nosso capítulo 3, América, povos, reinos e impérios antigos. Para isso é necessário que vocês façam a leitura da página 52, 53 e 54. Bom, nós já sabemos e aprendemos isso lá no 6º ano, que o continente americano foi habitado há milhares de anos. Bom, alguns falam que essa habitação ocorreu há cerca de 20 mil anos, outros há 50 mil anos e outros há 100 mil anos. Eles também falam, tem muita divergência em relação à maneira que o ser humano chegou à América. Uns falam que foi pelo Estreito de Bering, outros pelo Atlântico, outros pelo Pacífico e outros falam que ocorreram de todas as formas ao mesmo tempo. Interessante, né? Imagina todos combinando, falam, olha, vamos chegar à América. Um fala, eu vou pelo Atlântico, outro eu pelo Pacífico, outro, eu vou andando mesmo pelo Estreito de Bering. Seria interessante essa forma, né? Mas é uma teoria e a gente tem que tratá-la como válida. Bom, o certo é que o homem chegou à América, o ser humano chegou à América. E o ser humano, ele desenvolveu sociedades. E essas sociedades cresceram, criaram distintos modos de vida e técnicas de sobrevivência. Bom, lógico que isso ocorreu devido à necessidade de cada população e as características da região que elas ocupavam. Então, tinha de levar muito em conta a questão se a região era uma região de clima chuvoso, se a terra era uma terra favorável ao plantio, se o terreno ele era montanhoso. Então, as características vai depender muito disso, da região em que ocupavam, porque esses grupos humanos estavam preocupados com a sobrevivência. O essencial era manter a vida humana, era preservar a vida humana, não muito diferente da situação que nós estamos vivendo hoje, não é? Nessa seara de preservar, de sobreviver, esses povos fizeram descobertas importantíssimas na agricultura, na domesticação de animais e no uso de ervas para curar doenças. Olha aí, era questão de sobrevivência, descobrir uma erva para curar doenças. Olha para vocês verem como que as coisas não são diferentes do dia de hoje. Hoje, uma questão de sobrevivência é buscar uma vacina para curar uma doença que tem matado milhares de pessoas todos os dias no mundo inteiro. Bom, então voltando aqui para os povos antigos da América, eles desenvolveram a cerâmica, construções e organizações sociais. Alguns grupos chegaram até a criar escrita. E várias dessas sociedades desapareceram, mas várias também sobreviveram. E para falar dessas sociedades, nós vamos usar a divisão geográfica, geopolítica da América. Nós vamos falar da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Na América do Norte, nós temos 3 povos ali que a gente merece dar atenção para eles. São 3 povos que não podem deixar de serem estudados. O primeiro são os esquimós, ou simplesmente conhecidos como inuits. Bom, esses esquimós são membros de uma nação indígena que habitava as regiões do Canadá, do Alasca e da Groenlândia. O interessante é que esses povos,
entraram em contato com os europeus no século XV, mais precisamente com os franceses, e chegaram a desenvolver até relações harmônicas. Para se ter ideia, eles aprenderam com os franceses algumas relações comerciais e praticaram isso no comércio de peles. Para se ter uma ideia, essa sociedade esquimó, essa civilização esquimó, ou para muitos, nação esquimó, ela tem o seu maior berço, ela sobrevive até hoje, tem o seu maior berço, o Canadá. O Canadá abriga 1/4 dessa população. Essa população ela está nas regiões mais geladas do planeta e 1/4 dela se concentra no Canadá. E é interessante que hoje no Canadá tem mais de 40 comunidades dos esquimós. E eles estão espalhados ao longo da costa do norte do continente canadense, principalmente nas ilhas árticas, e se estende por um território de aproximadamente 400 quilômetros. E olha para vocês observarem que legal. Ao todo, eles têm 5 fusos horários diferentes. Tranquilo? Os iroqueses, caçadores e coletores, eram antigamente nômade. Primeiramente, era nômade, até aproximadamente o século XVII. Atualmente, essa nação ela é composta pelos povos Senecas, Cayuga, Onondaga, Oneida, Mowak e Tuscarora, formando uma confederação distribuída entre o Canadá e os Estados Unidos. É lógico que vocês não precisam guardar todos esses nomes, mas isso é só para registrar a existência desses povos. Hoje eles se concentram principalmente nos atuais estados de Nova York e na província de Quebec. O interessante é que até o século XVII não sabia nada desses povos, sabia pouca coisa desses povos. E somente no século XVII é que o missionário jesuíta Joseph François Lafitau começou o estudo com esses povos. E se hoje nós temos alguma coisa guardada desses povos, se devem às missões jesuítas na América no século XVIII. Já os pueblos se localizavam no sudoeste dos Estados Unidos, e esse termo, tanto no passado como no presente, refere-se à comunidade de nativos americanos. Os primeiros conquistadores espanhóis do sudoeste usaram esse termo para descrever as comunidades alojadas em estruturas de apartamentos construídas de pedra, barro, adobe e outros materiais que existiam no local. Essas estruturas eram geralmente edifícios de vários andares em torno de uma praça aberta. Os quartos desses edifícios eram acessíveis apenas através de escadas rebaixadas pelos habitantes. Por que isso? Porque assim protegia-os de arrombamentos e hóspedes indesejáveis. Os pueblos maiores eram ocupados por centenas de milhares de índios pueblos. Várias tribos reconhecidas pelo governo tradicionalmente residiam em pueblos de projetos do próprio governo. Então nós podemos definir que esses pueblos, esses povos que viviam no sudoeste dos Estados Unidos, eles se destinavam, eram denominados assim por ser tanto a moradia quanto o próprio povo. Esse termo foi designado pelo colonizador espanhol. Todos esses povos que nós citamos aí refere-se à colonização da América do Norte, que ocorreu por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Já na América do Sul, na região amazônica, há indícios da ocupação humana datada de 9.000 anos antes de Cristo, ou seja,
há aproximadamente 11 mil anos atrás. Bom, essa ocupação ela foi intensificada nos milênios seguintes, com organizações sociais amazônicas de estrutura complexa, algumas provavelmente com população superior a 50 mil. Então esses povos eles começaram a chegar na região amazônica por volta de 9 mil a.C., ou seja, 11 mil anos atrás, e formaram organizações sociais tão complexas que elas chegavam a ter agrupamento de 50 mil habitantes. Lógico que esses povos não ficaram limitados somente à região amazônica. Eles se espalharam pelo vasto território brasileiro, no território do atual Brasil. Lembrando que nessa época não existia o que nós chamamos de Brasil, o Estado Brasil, o país Brasil. Lógico que existia as terras, os domínios, a região, existia tudo, mas o mapa político do Brasil não existia. O Brasil ele entra no processo de colonização em 1500 e fica de 1500 até 1822 como colônia. E a partir de 1822 é que nós temos o país, o Estado, a nação Brasil, quando o Brasil declara sua independência. O interessante é que nessa época esses povos ocuparam principalmente as regiões do Alto Xingu e viviam conectados em uma rede de núcleos populacionais ligados por estradas. Olha para vocês verem que interessante. Hoje uma das rodovias mais fracassadas, vamos dizer assim, da história do Brasil, ela chama-se Transamazônica. E nessa mesma região, já há 9 mil anos atrás, eles já preocupavam com essa questão da interligação através de estradas. É interessante como a gente observa a necessidade do passado se refletindo nos dias atuais. Já na América Central, nós temos 3 grandes civilizações, que são os olmecas, os maias e astecas. Essas 3 civilizações nós iremos estudá-las na nossa próxima aula. Juntamente com a civilização andina Inca, será essas 3 mais a civilização Inca serão objetos de estudos da nossa próxima aula. Vamos deixar um episódio de grandes civilizações com uma dessas civilizações para servir de material preparativo já para a próxima aula. E lá eu já peço para vocês fazerem a leitura da página 56 até a página 64. É um pouquinho grande, mas dê uma lida nessas páginas aí. Pessoal, eu queria, antes de começar o episódio de Grandes Civilizações, agradecer a vocês por estar nos recebendo via YouTube aí na sua casa e tá abrindo as portas aí para que a gente possa entrar. Eu tenho sentido demais a falta de vocês. Vocês sabem que não é hipocrisia nem nada, que eu amo estar em sala de aula, eu gosto de vocês, a gente nesse contato, nas nossas brincadeiras, no nosso dia a dia, até mesmo no momento que a gente fica nervoso. A gente sabe que isso tudo faz parte do gostar, do querer bem. Eu espero que a gente passe por esse tempo, né? E durante esse período eu queria te fazer um pedido aí, entendeu? Que você curta a sua família, curta seu pai, sua mãe, sua avó, seus irmãos, seus tios, seu avô, seu cachorro, entendeu? E ore por eles. Peça a Deus para proteger você e sua casa de todo mal.
Tudo que está ocorrendo no mundo hoje nos assusta, mas nós sabemos que nós temos o escudo, que ele é fiel, ele nos ama, ele nos protege. O vírus ele pode ser um inimigo que a gente não vê, mas Deus, ele é um amigo que a gente vê, que a gente sente, que ele é onipresente, ele está presente o tempo todo. Ele é onisciente, ele sabe de tudo que aflige o nosso coração, e ele é onipotente, ele pode tudo. Então, eu queria que vocês tivessem isso aí, que nós somos filhos daquele que pode tudo. Então, coloque isso no seu coração. Deus pode acabar com esse vírus amanhã. Deus pode mudar a história de qualquer um. Deus pode proteger a sua casa, a sua família. Então a gente nunca pode esquecer disso, que nós somos filhos de um Pai que pode tudo. Então vamos ficar debaixo dessa bênção, dessa graça, desse amor, e vamos fazer aquilo que Ele pediu para que a gente fizesse, né? Que Jesus falou que o mandamento que Ele nos deixava é semelhante ao primeiro. Se o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, Ele fala que o que Ele nos deixa é que amemos o próximo. E o nosso próximo começa na nossa casa. Então vá curtir seu pai, sua mãe, seus avós. Vai falar para eles aí: pô, pai, eu já te falei que te amo hoje. Mãe, já falei que te amo hoje. Então fala isso com eles, fala isso com seus avós, com seus tios. Aproveita esse tempo e ora a Deus pela sua casa, pela sua família, para te guardar e livrá-los também de todo o mal. Fiquem com Deus. Segunda, nós estamos firmes aí. Tranquilo? Deus abençoe a todos. Grandes civilizações. Os Maias, primeira parte. Vestígios da lendária civilização maia ainda existem hoje, assim como os mistérios que deixaram para trás. Os maias eram muito avançados, com uma incrível compreensão da matemática, astronomia, arquitetura e arte. Então, um dia, a civilização maia misteriosamente começou a diminuir por razões que ainda são desconhecidas e, por fim, desapareceram. A civilização maia era, na realidade, uma série de muitos povos diferentes que ocupavam terras que hoje ficam na Guatemala, em Honduras, no Belize e na península de Yucatán, no México. Todos esses povos diferentes foram chamados de maias, já que compartilhavam a mesma língua, o mesmo calendário e a mesma religião. Mas cada cidade tinha seu próprio governo e suas próprias riquezas. Os maias se organizavam em cidades-estado e nunca se transformaram num império governado por uma capital central. Ah, faziam que nem na Grécia Antiga. Isso mesmo. Fora isso, os maias e os gregos antigos tinham outras coisas em comum. As primeiras cidades maias foram construídas por volta do ano 400 a.C., ao mesmo tempo em que Atenas e Esparta resplandeciam na Grécia Antiga. E, curiosamente, os gregos e os maias não sabiam nada uns sobre os outros, porque ninguém ainda tinha atravessado o Oceano Atlântico. Isso aconteceu mais de 2000 anos antes que alguém se atrevesse a tentar cruzar distâncias tão grandes. Os povos das Américas e da Europa não sabiam um da existência do outro. A influência dos Olmecas. A região habitada pelos maias era formada por planaltos regados pela chuva abundante proveniente do Atlântico de um lado e banhada pelo Pacífico do outro lado. A terra era molhada e atravessada por vários rios de água doce. É fácil cultivar milho aqui, criar gado e colher frutos na selva. O clima ajudou bastante, mas nem tudo foi fácil para os maias, porque eles não tinham inventado a roda e não tinham animais para arar a terra e carregar as coisas. Então os homens faziam tudo. Era muito trabalho. A civilização maia nasceu de outra ainda mais velha. Muitos anos antes, os Olmecas viviam no mesmo território.
Acredita-se que os Olmecas eram a civilização mãe de todas as culturas mesoamericanas. Os Olmecas atingiram seu apogeu por volta do ano 700 a.C. Naquele tempo, as pequenas tribos maias eram emergentes e adotaram um conhecimento olmeca sobre construção de templos, calendários e escrita. Os maias também herdaram muitas práticas e rituais religiosos dos Olmecas, incluindo o culto do jaguar. Por causa de sua força e agilidade, o jaguar estava relacionado com o poder do rei e era considerado um animal sagrado. Templos e cidades. Evidências de antigos maias permaneceram escondidas da civilização moderna durante séculos, enterradas sob a vegetação tropical densa. Foi apenas muito recentemente que alguns exploradores e arqueólogos começaram a descobrir as incríveis ruínas de antigas cidades maias. Esses achados surpreenderam o mundo e nos ajudaram a aprender ainda mais sobre uma das culturas mais complexas e refinadas das Américas. Todas essas cidades eram semelhantes. Cada uma tinha uma grande praça, onde a maior parte das construções importantes eram erguidas. As pirâmides. As pirâmides eram grandes templos, cujos picos serviam de cenário para cerimônias de rituais de sacrifício. As pessoas se reuniam embaixo, na praça principal, e participavam ativamente dessas cerimônias, cantando, dançando e implorando aos deuses que aceitassem os sacrifícios. Os maias eram muito religiosos e acreditavam que tudo o que acontecia era decidido pelos deuses. Por essa razão, construíram templos enormes em que se realizavam rituais para honrá-los. A pirâmide principal, na cidade de Tikal, media mais de 70 metros de altura e era tão alta quanto um prédio de 10 andares. Os maias ergueram as pirâmides o mais próximo dos deuses no céu. As pirâmides atingiam tais alturas de uma forma muito estranha. Cada vez que um rei morria, os arquitetos ordenavam a construção de uma outra camada sobre uma pirâmide existente. Desta maneira, camada por camada, a pirâmide crescia lentamente. Os sacerdotes maias e os governadores viviam ao redor dos templos. Um pouco mais longe moravam os chefes militares, e ainda mais longe viviam os comerciantes e artesãos. Fora da cidade, perto dos campos de cultivo, moravam os camponeses e os escravos, cujos trabalhos davam suporte a toda a sociedade. O calendário. Os maias notaram que as estrelas no céu mudavam de posição ao longo do dia. Mas quando um ano terminava, essas estrelas retornavam às suas posições originais e começavam um novo ciclo. Isso significava que, observando o Sol, a Lua e as estrelas, os maias poderiam saber que dia do ano era, o que lhes permitiu planejar o melhor dia para plantar sementes e para colher. Durante séculos, eles estudaram os céus, aprendendo mais e mais sobre as estrelas que eles acreditavam serem deuses poderosos. Os maias usaram suas pirâmides como observatórios astronômicos, e foram os sacerdotes que acumularam todo esse conhecimento, com passários. O calendário Raab era baseado no ciclo solar, e o calendário Tzolk'in era baseado no ciclo lunar. O calendário solar dos maias era de 365 dias, exatamente como o nosso, mas a maneira como eles entendiam o tempo era totalmente diferente. Os maias não acreditavam que o tempo era linear, quer dizer, que se movia em linha reta, na qual eram definidos os dias um após o outro, sempre seguindo adiante. Para eles, o tempo não tinha um começo ou um final. Tudo começava de novo a cada ano, razão pela qual o calendário utilizado tinha a forma de uma roda. Os maias eram mestres em números. Eles podiam calcular números que ultrapassavam 1 bilhão. O fato que mostra que eles tinham um profundo conhecimento de matemática foi a utilização do zero, que eles representavam em forma de um caracol. Mas zero não é um número, não é nada. Por isso zero não conta. Olha, Pipo, zero significa nada. Mas é um número e é também um conceito. Por mais estranho que pareça, a ideia do zero avança a compreensão em matemática. E os maias já estavam usando o zero 900 anos antes de os árabes o introduzirem na Europa. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo no Oriente Médio, enquanto os maias foram misteriosamente abandonando suas cidades?
Ao mesmo tempo em que a civilização maia estava em declínio, do outro lado do mundo, a lendária cidade de Jerusalém estava nas mãos dos árabes. Os árabes tinham tomado a cidade dos bizantinos havia alguns séculos. Mas no ano 1071, os turcos retomaram Jerusalém e assumiram o controle da cidade. Os turcos proibiram a entrada de peregrinos cristãos que viajavam para visitar o Santo Sepulcro de Jesus. E isso não agradou nem Roma, nem Constantinopla em nada. No Vaticano, o Papa Urbano II exortou os cristãos para libertar Jerusalém para o cristianismo, e assim começou a Primeira Cruzada, ou Guerra da Cruz. Em 1096, uma força europeia reuniu-se com um exército de Constantinopla. Seus líderes foram inspirados não só pela fé religiosa, mas também pelo desejo de aumentar sua riqueza e conquistar territórios. Após 3 anos de luta, finalmente Jerusalém foi libertada. Depois, os exércitos da Europa tentaram criar ainda mais reinos cristãos no Oriente Médio, mas nenhuma das 7 cruzadas que se seguiram tiveram o mesmo sucesso. Cristãos e os exércitos muçulmanos lutaram por 200 anos, e por fim, os cristãos nunca conseguiram recuperar a Terra Santa. Tanto esforço, tantas guerras, tudo isso pra nada. Bom, não exatamente. Durante os 2 séculos das cruzadas, muitos europeus foram capazes de emergir da escuridão da Idade Média, graças a seus contatos estreitos com os povos esclarecidos do Oriente. No próximo episódio, os Maias, segunda parte. Quem são estes homens esculpidos em pedra? Por que os outros estão a seus pés usando máscaras? Que mistérios estão escondidos por trás desses símbolos maias esculpidos há tanto tempo? Os artistas maias passaram uma grande parte do tempo imortalizando grandes momentos de sua história. Esse afresco retrata o triunfo dos valentes guerreiros maias superando os inimigos. Apesar do seu brilhantismo, a civilização maia chegou a um fim súbito e misterioso. Por volta do ano 900 d.C., todas as suas cidades foram misteriosamente abandonadas. Alguns maias embrenharam-se na floresta, enquanto outros viajaram para a península de Yucatán, onde criaram novas cidades, como Chichén Itzá, Mayapán e Uxmal. No último episódio de Grandes Civilizações, vestígios da lendária civilização maia ainda existem hoje, assim como os mistérios que deixaram para trás. Os maias eram muito avançados, com uma incrível compreensão da matemática, astronomia, arquitetura e arte. Então, um dia, a civilização maia misteriosamente começou a diminuir por razões que ainda são desconhecidas, e por fim, desapareceram. Evidências de antigos maias permaneceram escondidas da civilização moderna durante séculos, enterradas sob a vegetação tropical densa. Foi apenas muito recentemente que alguns exploradores e arqueólogos começaram a descobrir as incríveis ruínas de antigas cidades maias. Esses achados surpreenderam o mundo e nos ajudaram a aprender ainda mais sobre uma das culturas mais complexas e refinadas das Américas. Grandes civilizações. Os Maias, segunda parte. A criação do homem. O Popol Vuh é o livro sagrado do povo Quiché, que são descendentes dos Maias. O conto narra como os deuses Tepeu e Gucumatz se tornaram os deuses da criação. Terra! Disseram. E a terra foi criada em um instante de magia. Depois criaram animais, veados, aves, jaguares e cobras. Como essas criaturas não sabiam falar, não podiam orar aos deuses criadores. Então os deuses os condenaram a ter sua carne sacrificada e comida. Face ao fracasso de sua primeira criação, os deuses chegaram com outro ser. Dessa vez, eles o fizeram com sujeira e lama.
Mas a simples criação de sujeira e lama despedaçou-se. Era muito macia e não tinha nenhum movimento ou força. Quando estava na água, não podia ficar de pé. Tepeu e Gukumats ficaram decepcionados, mas tentaram mais uma vez. Eles perguntaram a algumas cartomantes como fazer um homem. E elas disseram: vocês têm que colocar um pouco de madeira no conjunto, e essa madeira tem de ser esculpida pelo Criador. Então, fizeram bonecos de madeira. Mas como não tinham coração e razão, não conseguiam lembrar quem eram seus criadores e vagavam sem rumo. Os deuses ficaram furiosos e mandaram muita chuva e uma grande inundação sobre a terra. As pessoas de madeira corriam desesperadamente de um lado para o outro. Muitas ficaram ilhadas na inundação, enquanto outras encontraram proteção nas árvores. Assim, mais uma tentativa teve que ser feita. Ok, dessa vez vamos saber a verdade. Finalmente, os deuses criaram seres humanos que eram inteligentes, obedientes e respeitavam seus deuses. Era assim que os maias acreditavam que os humanos começaram a existir. O jogo de bola maia. Uma forma que os maias tinham de agradar aos deuses era jogando um jogo de bola. Bem-vindo mais uma vez ao jogo de bola maia. Não é igual a nenhum jogo que você já viu antes. Ele funciona assim. Os concorrentes têm de acertar essa bola de látex pesada bem dentro desse anel de pedra que é colocado na parede. Pode até parecer fácil, mas não é só isso. Prestem atenção. Para mover a bola, não poderiam usar nem as mãos, nem os pés. Só poderiam bater na bola com os ombros, joelhos e quadris. Esse jogo é realmente uma questão de vida ou morte. Para a equipe vencedora, a glória e a fama. Para o time perdedor, bom, os perdedores eram sacrificados e utilizados para honrar os deuses. A gente perdeu, é? Foi 3-2? Registrar o passado. Quem são estes homens esculpidos em pedra? Por que os outros estão a seus pés usando máscaras? Que mistérios estão escondidos por trás desses símbolos maias esculpidos há tanto tempo? Os artistas maias passaram uma grande parte do tempo imortalizando grandes momentos de sua história. Assim, as futuras gerações seriam capazes de entender melhor quem eram seus antepassados e de sentir orgulho deles. Um exemplo pode ser encontrado nesses afrescos datados de 790 d.C., descobertos na cidade de Bonampak. Neles, podemos ver a decoração elaborada de guerreiros enfrentando outras figuras que estão quase nuas. Esse afresco retrata o triunfo dos valentes guerreiros maias superando os inimigos. Mas os maias não apenas deixaram um registro de sua história através de pinturas. Eles também criaram um sistema de escrita baseado nessas formas quadradas com símbolos que chamamos de glifos. Os glifos podem representar coisas, animais ou deuses, assim como pensamentos e ideias. Os escribas maias os combinavam para formar frases curtas. Usando esses símbolos, os maias eram capazes de registrar partes de sua história e do funcionamento da sociedade. Como? Bom, vamos analisar cuidadosamente essas esculturas. Cada elemento esculpido na pedra tinha um significado. Por exemplo, essas pessoas enfrentando-se umas às outras eram os reis. Aqui podemos ver que um deles estava entregando o poder a seu sucessor. E nos detalhes, podemos ver todos os seus pensamentos esculpidos em torno de suas cabeças. Ah, parece uma antiga revista em quadrinhos maia. Ainda estamos descobrindo mais sobre os maias, lendo essas inscrições. O misterioso desaparecimento. Apesar do seu brilhantismo, a civilização maia chegou a um fim súbito e misterioso. Por volta do ano 900 d.C., todas as suas cidades foram misteriosamente abandonadas. Alguns maias embrenharam-se na floresta, enquanto outros viajaram para a península de Yucatán, onde criaram novas cidades, como Chichén Itzá, Mayapan e Uxmal. Não se sabe por que os maias abandonaram suas cidades. Alguns pesquisadores modernos têm essa teoria. Durante os últimos anos da civilização maia, um grupo de governadores ambiciosos começou a olhar de cima a sabedoria de seus ancestrais.
tornaram-se menos interessados em matemática e ciências e estavam apenas preocupados com o aumento do seu poder militar e com a conquista de cidades vizinhas. Essas guerras causaram morte e destruição. E depois de alguns anos de seca, veio a escassez de alimentos. Os sobreviventes tiveram de abandonar suas casas em busca de comida e paz. Quando os espanhóis chegaram em 1527, havia apenas algumas cidades enfraquecidas a leste. Os espanhóis tinham vindo conquistar os maias, que mesmo em seu estado debilitado foram capazes de enfrentá-los numa luta dura. Além disso, os maias não tinham um governo central para ser conquistado, nem um rei para ser derrubado. Isso significava que os espanhóis tiveram que derrotar cada cidade uma por uma. 200 anos depois, os maias foram finalmente conquistados. Das origens humildes ao clímax de sua potência e depois para o declínio misterioso, os maias foram um dos povos mais surpreendentes e sofisticados na América pré-colombiana. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo na Europa, enquanto os espanhóis estavam conquistando as cidades-estado debilitadas dos maias na península de Yucatán? Naquele mesmo momento, a Europa vivia o auge de uma das transformações mais decisivas de sua história: o Renascimento. Renascimento? Você quer dizer que eles voltaram da morte? Como se fossem zumbis? Bom, não exatamente, Pipo. O Renascimento estava relacionado às ideias, à arte e ao conhecimento que tinham feito da Grécia e Roma civilizações tão incríveis. Ao longo dos séculos XV e XVI, os europeus estavam renovando sua paixão pela aprendizagem e pela descoberta. Essas mudanças radicais na forma como as pessoas pensavam e aprendiam marcou o fim da Idade Média e o início do mundo moderno. Alguns acreditam que o Renascimento começou na Itália, quando os intelectuais, artistas e cientistas começaram a questionar os ensinamentos religiosos rigorosos que tinham bloqueado o desenvolvimento da aprendizagem. Após a queda de Constantinopla em 1453, que ficou nas mãos dos turcos otomanos, muitos antigos manuscritos gregos começaram a chegar à Itália. Pouco tempo depois, um alemão chamado Johannes Gutenberg inventou o primeiro tipo de prensa móvel. Ele ajudou a imprimir uma maior quantidade de livros a um custo menor, o que significa que essas novas ideias eram acessíveis a um número maior de pessoas. Algumas descobertas feitas naquela época eram dificilmente aceitas pelo clero e pelas autoridades. Uma delas foi feita por um cientista chamado Nicolau Copérnico. Após a morte de Copérnico, em 1543, um de seus livros foi publicado, intitulado de Revolutionibus Orbium Celestium. Nela, ele explicava como descobriu que a Terra girava em torno do Sol. Essa ideia, que é tão comum hoje, foi um verdadeiro desafio, porque até então, todos acreditavam que a Terra era o centro do universo.